Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite, você já sabe que eu converso com meus convidados acompanhado de um baré bem geladinho, que tem o sabor da Amazônia, o Guaraná dos Acreanos. Quando você, que é varejista, for comprar Guaraná, for fazer o seu estoque, compre baré. Você que está em casa é presente nos momentos mais importantes, mais bonitos, mais alegres, o baré, o sabor da Amazônia, distribuído no Acre, pela Acrebir, distribuidora Ambev. Olha, vamos falar de um tema muito interessante. Eu tenho o prazer de receber, neste segmento do nosso Gazeta Entrevista, o Dr. Tércio Genzini, hepatologista e cirurgião, mestre em cirurgia do aparelho digestivo pela Universidade de São Paulo, é sócio-diretor do Hepatoclínica Médica Limitada, coordenador da pós-graduação do Hospital da Beneficência Portuguesa, também em São Paulo, além de coordenador médico do Centro de Pesquisas da Associação para Pesquisa e Assistência em Transplantes, especialista em cirurgias do fígado, pâncreas e rins. E olha, todos os meses realiza um trabalho belíssimo aqui no Acre, no SAI, o Serviço de Atendimento Especializado, o antigo TFD ali na Getúlio Vargas, na Ladeira da Maternidade, onde ele atende em média 120 pessoas a cada visita aqui no Acre. Doutor Tércio Genzini, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber. Aliás, doutor Tércio já foi entrevistado pela Rede Record, por outras redes de televisão, e um dos especialistas procurados no Brasil quando o tema são essas patologias, esta especialidade. Doutor Tércio, como é que surgiu essa parceria com o SAI? Como é que o senhor veio parar aqui no Acre para fazer esse tipo de atendimento? Então, essa parceria surgiu da grande necessidade local em alguns atendimentos, principalmente em doenças do fígado. Minha história aqui no Acre começou em 96, quando eu vim dar uma palestra no INCRA, ali no auditório Wilson Pinheiro, ali na Facincra. E lá eu dei uma palestra e tinha alguns pacientes e alguns colegas médicos assistindo. E depois eles solicitaram que eu visse alguns pacientes. E nesse atendimento, que na época 5 pacientes foram atendidos, eu encaminhei um deles, que foi então o primeiro transplantado de fígado do estado do Acre. Ele foi a São Paulo pelo TFD e acabei auxiliando na assistência médica dele lá em São Paulo, e ele fez o primeiro transplante e retornou com sucesso. Isso foi muito divulgado. Então houve uma demanda muito grande por esse tipo de atendimento. Houve uma procura da população, todas as pessoas com doenças semelhantes passaram a ter conhecimento da possibilidade de cura e começaram a procurar muito. E então, na época, a APAC, a Associação dos Portadores de Hepatite do Acre, começou a solicitar, e eu, numa parceria do nosso grupo, o Grupo Hepato, com a APAC, eu comecei a vir a cada 3, 4 meses. Até que em 2004 a própria Secretaria de Saúde se envolveu e tornou esse atendimento mensal. E desde 2004... Pâncreas e fígado. Isso, não. Quais são as principais doenças, doutor Tércio, que ocasionam a necessidade de um transplante? Então, aqui no caso, o nosso atendimento é de hepatopatas e transplantes. No caso, os transplantes são de fígado, de pâncreas e de rim. O principal foco do nosso atendimento aqui são os hepatopatas, e a principal causa da doença do fígado é o alcoolismo e as hepatites virais. E as hepatites aqui na região norte, notadamente aqui no Acre, são doenças que acometem uma grande parcela da população. É verdade. Tem gente que nem sabe que tem hepatite. Não sabe porque são doenças silenciosas, tanto uma como outra. A pessoa que bebe, ela acha, não sente nada específico em relação ao fígado durante muito tempo, assim como quem contrai hepatite. É uma doença que evolui de uma forma silenciosa porque o fígado tem uma grande capacidade de reserva e de regeneração. Então ele combate a agressão durante muito tempo, até que 70% ou 80% dele ficam comprometidos e essa capacidade de recuperação se extingue. Então, a partir daí, essa pessoa é um candidato a transplante. Quais são as pessoas, como é feito essa triagem, doutor Tércio, para a realização de um transplante ou de uma cirurgia de alta complexidade de rins, pâncreas ou fígado? Então, aqui nós já temos médicos qualificados e habilitados para detectar esse diagnóstico. E estamos começando a ter recursos locais para se fazer o próprio procedimento. O exemplo, o rim.
No semestre passado, no último semestre do ano passado, fizemos 12 transplantes renais aqui, todos com sucessos. 12, já aqui no Acre, já aqui em Rio Branco. Então, lá no próprio no hospital das clínicas. Existe um colega nefrologista que com a doutora Luciene, nefrologista local, avaliam os pacientes, fazem o preparo pré-operatório e nós operamos lá na Fundação. Na Fundação, e o acompanhamento é feito. Porque a Fundação é que tem todos os instrumentos, é preparada para esse tipo de procedimento. E assim como em outras áreas, temos outros colegas da área da hepatologia, da infectologia, que atendem os hepatopatas, indicam a necessidade do transplante e a partir dessa indicação, esse hepatopata vem ao nosso ambulatório. E nós então preparamos e acompanhamos até que chega o momento de, por enquanto, ele se deslocar para outro centro, até que nós comecemos a fazer o procedimento aqui também. O senhor também acompanha um grupo de estudantes do curso de medicina da UFAC, não é isso? O senhor Exato. faz uma espécie de acompanhamento pedagógico? Isso, os estudantes da UFAC criaram uma liga chamada LADOT, que é a Liga Acadêmica Acreana de Transplantes de Órgãos e Tecidos, e existe um grupo de 12 estudantes que se reúne periodicamente, estuda o assunto, apresenta seminários sobre o assunto e está auxiliando na procura de doadores aqui no estado. Eles fazem ligações para hospitais, localizam o doador e depois eles ajudam na manutenção do doador e participam do transplante também. Olha só. Essa foi a forma, eu trouxe essa ideia que foi implantada por esses estudantes e pela Central de Transplantes, porque foi assim que eu comecei. Quando eu era estudante, eu fiz a mesma coisa porque não existia Central de Transplantes em São Paulo, como existe hoje. Então nós éramos um grupo de estudantes coordenados por um cirurgião, especialista em transplantes cardíacos, Dr. Alfredo Inácio Fiorelli. Ele reuniu esses estudantes e nós telefonávamos para as UTIs em São Paulo para localizar os doadores. Olha então só. Eu tentei trazer esse mesmo modelo para cá. E eles têm feito isso muito bem e com o tempo essa cultura vai se difundir na região. Eu tenho certeza que o Acre tem um grande potencial em gerar doadores e desenvolver os transplantes aqui no próprio estado. O senhor conta de uma experiência que em 2 dias e meio atendeu 125 pacientes, fazendo inclusive transplantes. O senhor conseguiu dormir nesse período, doutor Técio? Veja, nós procuramos atender toda a demanda, nós procuramos não recusar atendimentos, então são feitos muitos encaixes, né? Então, às vezes, a agenda chega a esses números e nós começamos às 8 horas da manhã lá no SAI, vamos até 2, 3 horas da manhã do dia seguinte e procuramos atender todos. Mas isso só é possível porque os pacientes já vêm encaminhados por colegas que encaminham um histórico muito bem feito e os funcionários do SAI lançam todos os exames dos pacientes num protocolo que nós temos hospedado no website, um protocolo no computador, e isso torna mais fácil e mais rápido o atendimento, porque eu já tenho o histórico do paciente, já tenho os exames lançados, então com o paciente eu faço um exame e completo alguns dados que eventualmente eu necessito para o diagnóstico. Então, desta forma é possível fazer esse atendimento de uma forma rápida e com qualidade. Isso é muito importante. Exato. O atendimento tem que ter qualidade. Eu ouvi falar de uma cirurgia, de um tipo de transplante realizado já no paciente morto. Qual o período para o aproveitamento desses órgãos, doutor Técio? Então, o doador de múltiplos órgãos é aquele doador que tem a morte encefálica. O cérebro ele tem um traumatismo craniano, ou ele tem um ferimento por arma de fogo, ou ele tem um acidente vascular cerebral, um AVC, um derrame, né, conhecido como derrame, ou até um tumor cerebral. E nessa situação em que o cérebro morre, mas os outros órgãos continuam viáveis por algum tempo, e esse tempo varia de 1 a 2, 3 dias, não passa disso, é o período que a gente tem para conseguir a autorização da família, fazer todos os exames e fazer a retirada dos órgãos. Os órgãos após retirados, cada um tem um tempo que ele suporta ficar fora do corpo. Então o coração suporta 4 horas, o pulmão 4 horas, o fígado 12 horas, o pâncreas até 18, 19 horas e o rim 24 horas. Então os órgãos... O rim é mais resistente. O rim é o mais resistente. Depois temos pele, córneas. A córnea, 7 dias, ela tolera bem ficar em solução.
A pele é a mesma coisa. E os ossos, alguns anos. Então, quer dizer, de acordo com o tecido ou o órgão removido, existe um tempo que é possível a preservação, mantendo-se a qualidade da sua função. Doutor Tércio, há muitos casos de rejeição do órgão doado? Então, a rejeição é um problema cada vez menor, porque as medicações contra a rejeição são cada vez melhores. Imunossupressores é o nome? Exatamente, esse é o nome, são os imunossupressores. São medicações... Mas eles não debilitam a pessoa, o sistema imunológico da pessoa? Certamente sim, eles têm muitos efeitos colaterais. E é por isso que o transplantado, na verdade, ele cura o seu problema primário, mas ele continua um paciente o resto da vida. Porque ele necessita tomar as medicações e necessita um controle periódico, e nós fazemos esse controle praticamente mensalmente para saber se a medicação está na sua dose correta. E a medicação também é para o resto da vida? A medicação é para o resto da vida, porque se ele parar de tomar essa medicação, ou se ele tomar numa dose errada, ele pode não estar exercendo o efeito da medicação e ter a rejeição, ou ele pode estar tomando a mais e ter efeitos tóxicos da medicação. Então existe esse ajuste fino que é feito um controle mensal e tomando a medicação corretamente ele não terá rejeição, terá poucos efeitos colaterais e terá um bom desempenho do seu órgão. Doutor Tércio, o senhor tem um site onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? Temos sim, temos o site do Grupo Hepato, que é www.hepato.com.br www.hepato, produção, põe no vídeo, por favor, .com.br, você vai conhecer um pouco mais do trabalho da Hepato Clínica Médica Limitada, além do trabalho do Dr. Tércio Genrini, uma das maiores autoridades no Brasil na área da hepatologia. Dr. Tércio, infelizmente nosso tempo é curto, quero agradecer de coração sua vinda, parabenizar pelo trabalho e também por ter feito a cirurgia da nossa querida Chaguinha, viu? Muito obrigado pela oportunidade e foi um prazer encontrar as Chagas aqui. Que maravilha. Foi muito bom vê-las assim bem, viu? E você que está em casa pode perceber a alegria do paciente quando vê o seu médico depois de uma cirurgia tão bem feita e tão bem sucedida. Um resultado maravilhoso. Doutor Tércio, mais uma vez, muito obrigado. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.